3 anos. Eu já tinha feito de tudo, não havia Cristo, já tinha ido a... Cara, só não fui a Pai de Santo, o resto tudo eu fui. E por ter colocado a prótese no joelho, eu agora não sinto mais dor, porque eu estava caminhando errado, e isso estava danificando a minha coluna. Acabou a dor na minha coluna. Impressionante. Às vezes tem algumas manias, né, que até o próprio caminhar já reflete em outros lugares, né? É que no meu caso, eu não tenho mais cartilagem entre os ossos, né? E eu vinha tentando protelar para não operar tão cedo. Mas aí eu botei prótese no joelho, acabou. Agora eu caminho no prumo certinho. Eu sinto dor no joelho direito, porque ainda tem que colocar. Mas só não ter mais dor na coluna, cara, já mudou minha vida. Eu agora não sinto mais queimação quando durmo, é outro papo. Pá. Imagina. Só tô doido para voltar para minha caipirinha, que ainda não posso. Pessoal, em respeito a vocês, vamos lá começar. Bom, então só lembrando todo mundo, nós temos 4 atividades para esse semestre para a gente encerrar. Um artigo sobre liderança, ou a discussão para quem participou, ou 2 resenhas. Um artigo feito de próprio punho sobre o que te motiva a estudar. Aliás, achei ótimos os que eu recebi. O âncoras de carreira, que o Júnior fez uma baita planilha Excel, que eu já tirei a minha e botei a dele lá no Moodle. O Júnior fez um presentaço para nós. Ou participar da discussão no dia 3 de dezembro, ou mandar 2 artigos com resenhas sobre artigos de qualidade de vida no trabalho, que eu já mandei por e-mail e também tem lá no Moodle para quem prefere Moodle, tá? E de qualquer jeito é sempre mandar para mim por e-mail, tá, gente? Nunca pelo Moodle, porque para baixar aquilo e ler, o Moodle é um inferno, é lento até dizer chega. Aquilo me toma um tempo que eu não tenho saco de perder. Bom, eu vou ser breve nas coisas que a gente tem e eu vou tentar ser o menos teórico possível, o mais prático possível para a vida profissional de vocês, tá? O objetivo de vocês não é ser gestor de recursos humanos, é cuidar da própria carreira. Algumas coisas que a gente tem que entender de uns 10 anos para cá é assim que funciona. A gente não cresce mais verticalmente nas empresas, a gente cresce horizontalmente. O que eu quero dizer com isso? Que para a gente atingir uma estabilidade na nossa profissão, a gente cada vez agrega mais função. Então a gente é contratado para fazer A, e os camaradas vão lá e te põem B, e aí você fica meio puto, mas faz. Aí te põe C, e aí você sente que eles estão te explorando, e eles te põem D, te põem E. É isso. Essa é a realidade de uns 10 anos para cá. Eu já estava assim, por isso que eu falei 10 anos, eu parei para pensar, porque eu sou docente desde 2012. Ah, não, 10 não, então só tem mais tempo, 15 anos. E já era assim nos hospitais e era assim na instituição particular. Eu fui contratado para ser professor, virei coordenador de curso quando virei docente de uma particular, e eu era coordenador de 3 cursos no final das contas, de 2 campi diferentes, e pedi demissão quando entrou mais um campus nessa história. E aí eu virei concursado. Então, assim, ó, por que a gente não pode dizer não? Primeiro, porque a empresa entende que se você diz não, você não veste a camisa da empresa. Ainda que eles estejam te explorando e eles sabem que eles estão te explorando, é assim que a gente tem que dizer. Quando alguém nos convida para um cargo ou nos convida para um desafio, não entendam a palavra convite como convite. É sempre convocação. Dizer não é ter 6 meses mais de sobrevida e depois eles te eliminam. Eles vão dar um jeito de te eliminar. Ah, mas eu era bom, então deixei de ficar bom porque não quis? É assim que funciona na cabeça dos caras. Então, pessoal, bota na cabeça de vocês que vocês têm que dizer amém. Bom, segundo, qual é a grande vantagem que você tem de fazer muito mais funções do que estava previsto fazer? A grande vantagem é que você acaba aprendendo novas funções que você nem imaginava aprender, que você talvez tivesse que pagar um curso para poder aprender aquilo, e que você vai levar uns 3 meses dando cabeçada na parede, porque tu vai ter que aprender sozinho, dificilmente alguém te ensina, mas que te preparam para outras possibilidades em termos de mercado de trabalho. E pode até ser, como aconteceu comigo, que vocês acabem gostando de uma outra área que vocês nem se imaginavam estar lá dentro dela. E isso te abre novos horizontes em termos de carreira. Levando-se em consideração que vocês estão numa geração que vocês vão mudar de carreira a cada 12 anos, saber mais de outras coisas é muito legal, tá?
Então, a carreira nada mais é do que atitudes que eu tomo profissionalmente em relação ao meu futuro profissional. À medida que a idade de vocês for avançando, vocês vão tendo outras prioridades na vida. A minha, desde os meus 50 anos, é a minha família. Então, toda a decisão que eu tomei em termos de carreira foi sempre pensando o quanto eu poderia ficar mais com a minha família, ainda que isso implicasse num ganho menor de salário. Por quê? Porque eu quero ver meus filhos crescendo, eu quero participar mais da vida deles. Eu já tive a experiência contrária de não conseguir participar tanto porque eu trabalhava demais. Então, isso é no meu estágio de vida. No estágio de vida de vocês, lamento, vocês vão ter que ralar muito, porque vocês têm que fazer o nome de vocês na praça, vocês têm que juntar uma grana para poder conquistar os sonhos lá materiais de vocês, vocês têm que atingir uma determinada estabilidade profissional. Mas entendo que à medida que a idade vai avançando, esses desejos vão mudando, isso é normal. O que vocês têm que fazer? Um planejamento de longo prazo para a carreira de vocês. Eu estou com 57, eu tenho planejamento para minha carreira até os 75. Eu já sei o que eu quero. Tá? Eu tenho investido os últimos 2 anos em termos de aquisição de conhecimento para me levar para onde eu quero chegar. Tá? Não depende só de mim, depende de outros fatores, mas se acontecer, eu quero estar com o currículo pronto para aquilo. Então, eu tenho feito um monte de cursos em determinadas áreas, que é o que eu acho que vão me fazer chegar onde eu quero. Basicamente, eu quero me aposentar na beira da praia, não quero me aposentar aqui no Rio Grande do Sul. Então, tenho uns planos. E vamos combinar que Tramandaí, Capão da Canoa não é meu sonho de praia. É muito vento, não dá, cara. Aquilo é muito frio. Bom, então a gente vai construindo essa carreira ao longo do tempo e a gente tem que pensar nela previamente. Não adianta pensar em cima do laço porque não vai rolar. E não vai rolar porque as oportunidades pintam do nada quando a gente menos espera. Agora nós estamos num ano horroroso, vocês estão passando por um sufoco nas empresas, muito provavelmente vocês devem estar trabalhando 3 ou 4 vezes mais do que trabalhavam antes, porque reduziram o quadro, tudo certo. Isso só está preparando vocês melhor para o futuro que lhes reserva. Ano que vem vai ser bom? Não. 2021 ainda não vai ser grande coisa. Mas lembre-se, 2022 as coisas já vão estar melhorando. Esse aqui é um país engraçado, que todo ano que chega o ano da eleição presidencial sempre dá uma melhorada no segundo semestre. E não é por acaso, tá? Eles injetam um monte de dinheiro na economia, porque é a economia que muda o humor do eleitor. E é nesse segundo semestre de 2022, então vocês têm que se preparando daqui para lá, que as empresas começam a ganhar mais dinheiro e aí novas vagas surgem. Então vocês têm o ano de 2020 restante e o 2021 para se preparar para o que vem. 2022 vocês já têm que estar com as coisas muito alinhavadas. De um modo geral, também a gente não pode ter um foco restrito só para aquilo que a gente faz hoje. A gente tem que aprender coisas novas que a gente perceba que tem futuro. Eu não sou uma autoridade em automação, muito antes pelo contrário, o meu ramo sempre foi de serviços, nunca industrial. Até convivi com o setor industrial um tempo, mas não é algo que eu consiga dar grandes conselhos. O que eu sei é que todos vocês que puderem se envolver com análise de desenvolvimento de sistemas, ou seja, aprender a desenvolver programas, porque vocês vão precisar disso em automação, é interessante. Preciso fazer ADS, um superior? Não. Tem várias formas de vocês aprenderem isso, uma delas é fuçando mesmo, botando a cara na tapa e aprendendo. A outra possibilidade é fazendo um curso. Nós temos o ADS, que não é difícil de entrar, porque, para sorte dos que estudam aqui, o Instituto Federal é extremamente desconhecido, e aí acaba sendo mais fácil de passar no processo seletivo. Para os que vão fazer isso ano que vem, se imagina que o processo seletivo vai ser decidido em janeiro, agora próximo, por causa da pandemia. A gente acha que vão aproveitar notas do Enem para o ensino superior e para o ensino médio, a hora fala em sorteio, a gente é contra, mas é o que há para o momento, tá? Não dá para botar um monte de gente numa sala, porque o bicho está pegando e voltou a pegar. Vocês devem ter acompanhado aí fora. Existem 3 tipos de pessoas. Eu gosto demais disso aqui. Eu de vez em quando eu esmoreço, eu dou uma olhada nesse quadrinho aqui.
As que ficam assistindo as coisas acontecerem na vida, as que ficam imaginando o que aconteceu, as que fazem o acontecer. Pessoal, vocês têm que decidir que tipo de pessoa vocês querem ser. Se grupo 1, grupo 2 ou grupo 3. Se vocês forem grupo 3, o futuro é totalmente aberto para vocês em termos de possibilidades. Se vocês forem grupo 1 ou grupo 2, são aqueles que, quando ficarem mais velhos, vão ficar deprimidos, chorosos, porque podiam ter feito outras coisas na vida e não fizeram. Arrependam-se, pessoal, do que vocês não fizeram e não daquilo que vocês fizeram. Ficar parado, chorando e lambendo as feridas, não vai fazer vocês saírem do lugar. Como é que eu posso sentir como é que está o mercado para melhorar minha carreira? Bom, primeiro passo, ler jornal, bastante interessante. Lendo o jornal, a gente vê as oportunidades de negócio que estão pintando por aí e automaticamente as funções que serão necessárias para esses novos negócios. Por isso, eu insisto na parte de desenvolvimento de programação. Tanto acredito nisso, já expliquei a vocês, os meus 2 filhos, o de 9 e de 12, fazem programação e já estão no avançado. Começaram esse ano. Outra coisa, procura conversar com as pessoas que estão no mercado, que vocês percebem que estão bem-sucedidas. O que elas estão fazendo? E aí vocês vão notar que elas têm algo em comum, elas se mantêm atualizadas. E não é no Facebook, e não é no Instagram que vocês vão conseguir se manter atualizados. Tá? Vocês têm que ficar com os olhos abertos para o seu redor e não para o celular que está na frente, né? E esse aqui é outro também, que quando a gente acha que não pode, tem sempre alguém que dá um tapa na cara da gente. Esse povo aqui perdeu perna nas minas que existem até hoje na África. Eu fui à África muitas vezes. Vocês não têm noção de como aquilo lá é pobre. Quando eu fui para a África a primeira vez, eu fiquei com a sensação de como o nosso país é rico, e eu já conheci o norte do nosso país, que é muito pobre. A Amapá, que está às escuras, especificamente Macapá, foi meu último voo de Varig. Eu fazia comida para a tripulação no hotel, porque a gente não tinha coragem nem de comer no restaurante do hotel, de tão sujo que é. Os ratos lá têm tamanho de gato. É uma coisa de louco. E andam na rua como se fossem amiguinhos. A gente levava garrafa de água do avião para tomar banho, porque a água é imunda. E é isso que as pessoas de lá têm, tá? Então, bota a mão para o céu, vocês estão numa Suíça, o Rio Grande do Sul tem mazelas, mas perto do que é boa parte do nosso país, isso aqui é quase uma Suíça. Extremamente importante, com a pandemia nós tivemos uma redução estúpida nos postos de trabalho. Tudo que é tarefa burra, eu tenho insistido nisso com vocês, está sendo substituída por um robô. Aqueles que não tiverem qualificação vão morrer na praia. Senhoras e senhores, vocês têm que continuar estudando. Isso aqui é só um passo das suas carreiras. Eu já estou pensando em fazer outro doutorado, pessoal. O doutorado, não é que eu necessite dele, mas um doutorado eu consigo encontrar gente que está estudando e eu consigo bater papo com essas pessoas. E eles me estimulam a sair da minha zona de conforto, tá? Fiquei muito inclinado mas aí eu vi que eu teria que gastar um dinheiro que eu não tenho, então eu estou atrás de um doutorado que eu não preciso pagar. E não vou me afastar, eu fiz o meu doutorado dando aula, não precisa, é bobagem. As pessoas se afastam porque não são focadas. Eu sou bastante focado e se vocês forem, vocês fazem qualquer coisa com qualquer tempo. A gente arranja quando quer. Os otimistas sobre o atual sistema. Tecnologia como alimento libertador, as máquinas é que fazem o trabalho e o homem terá mais tempo livre. Isso é Domenico De Masi, que é um pensador italiano bastante interessante, que já esteve no Brasil algumas vezes. Ele fala sobre o ócio contemplativo. O homem tem que ter tempo para pensar, porque é o pensar que faz a gente criar inovações. E ele está certo, o problema é que é só para uma parcela da população, né? Os carregadores de piano vão continuar existindo. E os postos de trabalho atuais serão substituídos por novas profissões que utilizam o alto emprego em tecnologia. Grande verdade, eu até já falei para vocês, o estudo que saiu há uns 15 dias atrás, vocês vão acabar com 87 mil vagas de trabalho com automação. Quando eu digo vocês, é porque vocês é que fazem a automação. Mas, em compensação, vocês vão criar 96 mil vagas de trabalho. Qual é a diferença das 87 para as 96? Estudo. Quem não tem estudo não vai estar dentro das 96. Quem não tinha estudo estava dentro das 87. E os pessimistas sobre o atual sistema, existirá uma massa trabalhadora excluída da sociedade do conhecimento. Eu sou um deles, isso no mundo inteiro vai ser assim.
Acho que, não no nosso, porque o nosso povo é muito acomodado, mas em alguns países, e a gente já vê isso na França, na Itália, vai começar a ter protestos fortes. Isso já está acontecendo, de gente que está excluído da sociedade, não tem acesso à educação de qualidade. Aqui acontece, mas as pessoas se acomodam. Os poucos privilegiados vão ser cada vez mais cobrados. Eu acho que lá fora sim, aqui não. Não vai haver lugar para todos, isso para mim também é uma certeza absoluta, não é que eu seja pessimista, mas é o que eu enxergo. E vai ter cada vez mais trabalhador desqualificado que não vai servir para coisa nenhuma. Lembre-se, pessoal, nós vivemos num país em que as crianças sequer têm comida na idade certa. Se do 0 aos 5 anos as pessoas não comerem, elas têm danos neurológicos para o resto de sua vida. Dificuldade cognitiva mesmo. Quando a gente fala de dificuldade cognitiva, é aquela pessoa que não consegue aprender. E não é porque ela não queira. Ela teve uma perda severa de neurônios na faixa de 0 a 5 anos, e isso não volta nunca mais. Cada vez nós vamos ter empresa mais enxuta, a pandemia só veio acelerar isso que eu havia escrito lá no início do ano. Vou ter mais máquinas com menos operários, o mínimo de pessoas possíveis, porque isso custa dinheiro. E aí, de novo, eu digo para vocês que se vocês usarem a cabeça e resolverem entrar de cabeça na história, é agronegócio o futuro de vocês. Pensem nisso, comecem a estudar a história do agronegócio e pensem em soluções de automação ou autonomação, que é o homem e máquina trabalhando juntos, que vocês vão ganhar muito dinheiro. Tem mercado, tem uma grana preta andando para isso, não teve crise no agronegócio esse ano, como também não teve nos anteriores. Espera-se uma redução, volta aqui. Espera-se uma redução para o próximo ano no preço da carne suína. Por que isso? Porque houve uma gripe suína que matou um porrão de porco no ano passado na China. Isso fez com que a nossa carne suína fosse exportada grandemente. Os chineses não são bobos, já conseguiram recuperar isso, e eles estão colocando automação na criação de porco, que é para ter menos risco de contaminação. E aí deve cair o preço da carne suína aqui no Brasil, porque a gente vai exportar menos. Vocês têm que começar a pensar em soluções tecnológicas para aumentar a produtividade, ou seja, reduzir o custo da produção de suínos e produzir mais leite. A Nova Zelândia é um paísinho desse tamaninho, eles produzem mais leite do que a gente e muito mais baratos e tem zero subsídio do governo. Por quê? Porque eles aplicaram automação no processo de retirada do leite. As máquinas que existem de automação para retirada do leite de vaca, se alguém quiser, me manda um e-mail que eu mando um vídeo, ainda estão muito caras no Brasil. Há 2 anos atrás custavam 2 milhões, hoje está custando em torno de 1 milhão, que ainda é muito dinheiro para o pequeno agricultor. Não dá. A empregabilidade é um termo que é bom que vocês aprendam. A empregabilidade é quando eu me torno desejável pelo mercado. É quando a empresa percebe que se me perder, vai ter que contratar 2 para botar no meu lugar. É quando eu lido com fornecedores e clientes e essas pessoas que são externas à empresa, elas percebem que ali tem um profissional diferenciado e assim que podem, elas roubam a gente para as suas empresas ou nos recomendam para empresas de outros clientes, que é o caso dos fornecedores. Então, pensem sempre e o tempo todo aumentar a sua empregabilidade. Empresas com uma estrutura muito burocrática, elas tendem a ser extintas do mercado, porque elas não vão ter velocidade para atender o que se precisa em termos de inovação. Bom, já falei sobre isso. Algumas exigências que o mercado faz... Opa, volta! Cliquei sem querer. Que faz da gente é emocionalmente inteligente, é saber colocar-se no lugar do outro. É não perder a calma. Eu não sei se eu comentei com vocês semana passada, teve um idoso que ficou muito bravo comigo porque eu parei numa faixa de segurança para uma senhora atravessar. Em vez de eu xingá-lo e falar todos os nomes que ele falou para mim, eu saí do carro e disse: o senhor vai morrer. O
o senhor é hipertenso, o senhor vai viver pouco, então não adianta eu lhe xingar, porque Deus vai levar o senhor antes de eu poder xingar o senhor. Entrei no meu carro e fui embora. Eu tenho certeza que até hoje ele está com raiva de mim, mas eu não queimei uma pestana com ele. Aí, nessa hora a gente tem que ser calmo. Eles querem sim super-heróis, eles querem que a gente faça muitas coisas. A palavra prioridade perdeu o significado nas empresas. Prioridade é uma coisa de cada vez. Hoje você tem 3 ou 4 prioridades ao mesmo tempo e tu tem que dar um giro, dar um jeito. Extremamente importante, capital de giro. As empresas estão sem capital de giro. Como é que eu faço para gerar capital de giro? Faço ela ter uma estrutura mais enxuta para que ela gaste menos, para que sobre mais dinheiro para a circulação dentro dela. As empresas têm que se preocupar com um perfil que seria o ideal, que não é fácil, porque se a gente, para namorar, já de vez em quando dá os tropeções, né? Imagina uma empresa escolher alguém para botar para dentro que seja aquilo que ela parecia ser durante o processo de seleção. Então, por isso, os nossos contatos são muito importantes. Nosso networking, nossa rede de relacionamentos vai determinar o sucesso que a gente vai ter em termos de carreira. Aliás, deixa eu falar para vocês, aproveitar, existe um teórico da administração chamado Granovetter. Vocês vão dizer que esse trabalho que eu vou falar para vocês é um trabalho muito velho, mas é velho, mas atual. É de 1973. É a teoria da força dos laços fracos. O Granovetter queria entender como é que as pessoas conseguiam emprego. Se era pelos seus laços fortes, pais, irmãos, mulher, tios, parentes próximos, ou pelos laços fracos. Um ex-colega de trabalho, um colega do futebol, alguém que eu conheci no supermercado, e ele descobriu, isso foi empírico, foi verdade, tá? Descobriu que a gente consegue mais emprego pelos laços fracos que pelos laços fortes. Por quê? Porque se eu não tenho um laço forte contigo, eu só vou te recomendar para o emprego se de fato eu achar que você tem as condições, eu não vou querer me queimar. Enquanto um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, ele até se queima porque ele quer te ajudar. Não tem emoção, o laço fraco não tem emoção, é objetividade, é raciocínio. Como é que a gente faz uma rede um network, uma rede de relacionamentos? Na faculdade, na sala de aula, ao fazer um trabalho em grupo, mostrando o quanto a gente se empenha, num trabalho comunitário, no futebol, não sendo o cara que xinga e o cara que bate em todo mundo porque não sabe perder, é no dia a dia, é no vizinho, cumprimentando, é no elevador, é assim que se faz networking, é o tempo todo, tá? E aí, as empresas agora, se vocês devem ler ou ver televisão, pelo menos de passagem, vocês devem ter notado que aumentou expressivamente a quantidade de propagandas envolvendo negros, e as televisões também estão colocando como âncoras de jornal cada vez mais negros. Por quê? Porque este é o assunto do momento. A Magazine Luiza e a Bayer abriram programas para gerente trainee só para negros. Diversidade, pessoal, não é importante só porque é bonito, porque ajuda a imagem. Isso também existe. Mas quando eu boto gente diferente, eu consigo ter visões sobre um produto com olhares diferentes, ou sobre um serviço com olhares diferentes. Eu consigo sacar se aquele produto ou serviço que eu estou pensando vai fazer sucesso para o grupo A ou para o grupo B, quando eu tiver representantes desses grupos dentro da minha empresa. Então é extremamente importante que eu tenha homossexuais, extremamente importante que eu tenha transgêneros, extremamente importante que eu tenha representantes de todos os grupos sociais. Porque o olhar diverso faz com que a gente construa um produto ou um serviço melhor. Quer estejamos de acordo ou não, o mundo do trabalho mudou. É preciso maior compreensão das consequências e somente os mais preparados terão espaço. O que é que você está fazendo na sua carreira para entrar nesse seleto grupo? Isso é individual. A empresa não fará isso para vocês. Eu gostaria de falar com vocês. Eu vou tentar dar o máximo possível de matéria hoje para tentar a gente estar em dia, ficar em dia. Nas empresas, de um modo geral, nas brasileiras, ainda se faz avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho eu chamo de um momento de terror anual. É quando o nosso chefe nos chama para sua salinha, aí ele puxa uma fichinha e preenche com que aquilo que ele deveria ter falado para a gente durante o ano, mas que ele não teve coragem de falar e resolve num dia só despejar tudo aquilo. Eu já vi gente sair chorando disso.
Eu já vi gente ficar traumatizada, eu já vi gente pedir demissão, eu já vi de tudo. Porque, de uma forma geral, a avaliação de desempenho aqui no Brasil é utilizada como um instrumento de terror. Como é que é lá fora hoje em dia? A avaliação de desempenho não existe mais. Eles te avaliam todo dia. Pô, cara, trabalho legal. Bah, hoje não foi legal. Se eu der esse feedback de imediato, e sempre, e constante, não acumula. O copo não vai enchendo. O que acontece com a avaliação de desempenho que é feita no aniversário do sujeito da empresa? Eu entrei em abril do ano que vem vou ter avaliação de desempenho. Esse copo, quando chega lá, está transbordando. E esse chefe, caralho, que devia ter te conversado contigo, mas ele alega que não teve tempo, despeja tudo em cima de ti, e aquilo que era para ser uma conversa se torna um momento de terror. Não sei se vocês já passaram por isso, ou já viram alguém passar, mas não é legal. Tá? Uh, como é que deveria ser uma avaliação de desempenho? Bom, o jeito lá de fora é o ideal, tá? Mas aqui no Brasil, já que nós temos a avaliação de desempenho, ela está institucionalizada, como é que eu deveria fazê-la? A forma ideal é, eu, subordinado, recebo a ficha de avaliação e eu preencho com aquilo que eu acho de como eu estou. E boto lá os meus conceitos, excelente, não excelente, etc e tal. O meu chefe, por sua vez, vai fazer numa ficha, que é igual a minha, as observações dele sobre mim e ele vai botar lá os pontos. Aí, finalmente, a gente vai sentar juntos e vamos comparar o que eu coloquei e o que o chefe colocou. E nós vamos conversar. Não, cara, você se colocou por baixo? Não, você tá legal aqui, não sei o quê. Ah, não, aqui você colocou que está muito bom. Não, olha, aqui você podia ter melhorado um pouco. Nós estamos precisando investir um curso tal para você não sabe isso, ou não sabe aquilo. O teu Excel ainda não é avançado. Isso é uma conversa de construção de carreira. Isso é uma conversa legal. E aí, depois que essa comparação de ficha A com ficha B acontecer, os dois assinam a ficha final. Por que é importante os dois assinarem? Porque se eu tiver um chefe canalha aqui, e esse subordinado não concordar com o chefe canalha, ele não assina. Essa ficha vai ser mandada para o RH, que vai perguntar se houve um esquecimento da assinatura por parte do empregado, ou se ele realmente não assinou porque não quis assinar. E se ele disser que ele não assinou porque não quis assinar, aí se conversa. O que houve? Olha, não concordo com aquilo, não concordo com isso, eu não vou botar meu ok lá por uma coisa que eu não concordo. E por que é muito importante que o empregado não assine qualquer coisa se não concordar? Porque no futuro, pessoal, eles usam a avaliação de desempenho, não é para rodear o teu desempenho, é para poder te demitir e você não botar uma ação na justiça. Aí eles mostram lá para o senhor juiz, olha aqui, ó, a avaliação de desempenho dele no ano passado não foi boa, esse ano também não foi boa, nós demitimos, isso que ele está reclamando não existe, ele foi avisado da assinatura dele aqui. Se a gente assina com algo que a gente não concorda, a gente está assinando uma rescisão contratual antecipada sem poder cobrar nada. Então pensem bem antes de botar o chamegão de vocês em qualquer coisa. Deixa eu fazer um comentário que nada tem a ver com a aula de hoje. Vamos supor que um dia vocês, como gestores, se deparem com alguém que roubou, com alguém que fez um ato ilegal. Sérgio, devo demitir essa pessoa por justa causa? Pesados. Eu não recomendo demitir por justa causa ninguém. E a razão é muito simples. Se essa pessoa conseguir arranjar alguma testemunha, ela entra de volta na empresa e você tem que pagar todos os atrasados. Ah, mas ela roubou. E eu tenho 2 funcionários que testemunham que ela roubou. Então vamos lá de novo. De uma forma geral, o juiz do trabalho só reconhece um flagrante de roubo quando você chama a polícia para dentro da sua empresa e eles declaram um flagrante de roubo. Aí o juiz dá ganho para você e não para o funcionário que fez errado. Só que isso sai na televisão, sai na internet e o nome da tua empresa vai para lá e as pessoas vão achar, puxa, precisava ter chamado a polícia, o cara era ladrão. Mas, pô, olha, queimou o cara nunca mais vai conseguir se colocar. Sempre vai ter aquele que vai ficar com pena do coitadinho. É que nem as pessoas, desculpe se vocês têm uma opinião contrária, mas é que nem as pessoas que o bandido leva um tiro na testa e o cara, coitado, não precisava ter tirado na testa. O cara é um bandido. Não tem que ter pena. Se o cara está tirando contra mim, eu vou acertar nele onde eu puder, para poder me defender.
Então, tem gente, coitadinho, então leva para casa o sujeito, ninguém quer. Esse lixo ninguém quer. Na empresa, o ideal é que vocês demitam pagando os direitos da pessoa e digam a frase padrão. Eu agradeço o teu empenho, mas a gente não entende que você tenha mais o perfil que nós precisamos aqui na empresa. E acabou. Se ele pedir mais alguma explicação, não, é problema de perfil. Não tem mais o perfil bem. E não fale mais nada, porque senão ele pode usar essas palavras contra vocês, tá? Só é dica de quem já viu muita coisa acontecer. Bom, o que é um processo de avaliação, então, de uma forma bem simples? Uma forma de acompanhar o trabalho da pessoa e sugerir treinamento para essa pessoa. E o que não deve ser? Instrumento de tortura. Como é aqui no Brasil, de uma forma geral, instrumento de tortura. Porque os chefes não estão preparados para ser líderes. Eles são preparados para ser chefes e eles acham que eles são feitores de escravos até hoje. Isso aqui são dicas para vocês quando vocês forem fazer seleção, recrutamento e avaliação e quando vocês forem para um processo seletivo também. Existem algumas características em relação ao avaliador que é bom que vocês conheçam quando vocês forem avaliador para não cometer esse erro e quando vocês forem um avaliado ou um entrevistado para uma entrevista de emprego, que vocês aproveitem isso a seu favor. O efeito halo, o halo é aquela auréola que fica em cima do anjo, sabe? Aquela coisinha redonda. Quando o avaliador percebe que eu tenho uma característica que ele acha muito legal, ele acha que todas as minhas outras características são ótimas. Então, se eu conseguir sacar do cara o que ele gosta mais, e eu entrar na conversa dele, pronto, tudo que eu falar da agora em diante ele vai estar de acordo. E aí eu me dei bem, tá? O grande problema dos nossos aqui é o tendência central. É que ele, na hora de fazer a avaliação, tá, não, tá, não é lá aquilo que eles também não é tão ruim. Isso é péssimo, porque para a empresa eu vou ter um camarada que vai continuar trabalhando que não é bom, e eu vou ter um chefe que é omisso, que prefere, para não se chatear, ter a tendência central. Aquele que usa o instrumento de avaliação para punir ou para premiar também não é legal. O instrumento de avaliação é para ver lacunas de aprendizado, que capacitações o sujeito precisa e às vezes até comportamentais, o que ele precisa melhorar. Não é nem para ser A, nem para ser B. Vou contar como é que foi a minha avaliação aqui no Instituto Federal. Eu tive 4 diretores diferentes me avaliando, porque eu entrei num período de mudanças de eleição e tal, então, e depois mudei de campus. O primeiro que me avaliou me botou nota 5 em tudo, que era nota máxima. O segundo se sentiu obrigado, porque como o primeiro tinha dado nota 5 em tudo, a colocar. E assim eu fui recebendo nota 5 ao longo de todo esse tempo, inclusive pela última pessoa que nunca me viu na vida. Eu tinha um mês de campus quando a pessoa foi fazer minha avaliação. Como é que essa pessoa pode me avaliar? Então, o instrumento de avaliação aqui no serviço público não serve para nada, certo? As pessoas ficam receosas porque elas são chefes hoje, amanhã elas voltam a ser docentes outra vez e elas têm medo de se queimar com os colegas. Então não serve para nada. Pré-julgamento. Este é um outro pepino. Pessoas que têm preconceitos diversos, desde o que você já foi antes, até a tua cor, até a tua preferência sexual, o teu grau de instrução. Isso são formas de eu já ir com uma opinião pré-formada a teu respeito. Eu já vi, gente, muito empresário riquíssimo, e a maioria dos que eu conheci são lá de Bento, que não tinham nem um ensino primário. Isso significa o seguinte, que eu não preciso ter uma educação formal, e antigamente isso era muito mais forte, para ter tino empresarial. Isso, algumas pessoas nascem com isso. Outras, como eu, preciso estudar muito para poder compensar o que eu não tenho. Mas tem gente que tem. Então eu não posso pré-julgar porque o camarada não tem uma instrução de que o cara não seja bom. Isso é um erro muito comum cometido por vendedores, um pré-julgamento. Ele vê a roupa da pessoa e trata ela de forma diferente quando ela não vai vestida do jeito que ele considera que é o mais adequado. E a leniência, esse é um problema para as empresas, que é quando o sujeito, para não se chatear com ninguém, bota a mão na cabeça do sujeito, tá bom, cara, tá legal, toca a ficha. Eu sei que você vai melhorar. E
e vai levando. O sujeito leniente é o tipo de líder que faz a gente perder muito dinheiro. Dúvidas até aí? Tranquilos? Tá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Processo de recrutamento e seleção. O que vem primeiro, recrutamento ou seleção? Alguém sabe? Ninguém? Nossa senhora, nós temos 7 pessoas e ninguém. Legal. Estou dando aula para ninguém. Vamos em frente. Recrutamento vem primeiro do que seleção. O que é o recrutar? Recrutar é divulgar as vagas que eu tenho para o mercado de trabalho. Alguém quer falar? Pode falar, Anderson. Não, eu abri o microfone sem querer, professor. Tá legal. Hoje eu estou no trabalho, daí eu estou meio quietinho. Ah, não, toca a ficha, fica na tua, na boa. Recrutar significa ofertar minhas vagas para o mercado de trabalho. Eu anuncio. O selecionar, daqueles muitos que se ofereceram no recrutamento, eu vou lá e seleciono. Então, por favor, é sempre recrutamento primeiro, seleção depois. Tranquilos? O que eu quero hoje em dia em termos de seleção? As famosas soft skills, que eu já falei com vocês algumas vezes. Empatia, a capacidade de ser proativo, a vontade de trabalhar em equipe, uma inteligência emocional de que eu estou mais preocupado com o sucesso de todos do que com o meu sucesso individual. E estas são características que as gerações atuais estão carentes. Elas têm, principalmente o pessoal que está vindo depois de vocês, a gurizada que a gente chama de geração Z, elas são muito individualistas e em 2 anos esses caras já querem ser presidente da empresa. Não é assim que funciona. E na hora de um processo seletivo, as pessoas estão muito preocupadas, fazem recrutamento de seleção, com quem eles vão botar para dentro. E a razão é uma só. Coloque-se no lugar da pessoa que está selecionando, porque se ela começar a contratar errado e toda hora tiver alguém entrando e saindo daquele cara que eu acabei de selecionar, quem vai embora sou eu, porque eu vou ser mandado embora. Porque toda vez que eu boto alguém para dentro da empresa, tem um custo. O meu custo e o custo de treinar aquela pessoa. Se aquela pessoa não der certo, paciência. Mas se com frequência isso acontecer, eu que vou ter problema. Então, pessoal, também a gente tem que fazer um trabalho legal para trazer para dentro o melhor perfil possível. Qual é uma das formas de eu trazer para dentro o melhor perfil possível? A primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu for um selecionador, é olhar as redes sociais daquela pessoa que está se candidatando. Se ela tem preconceito, se ela não é uma pessoa engajada, se ela faz comentários ou piadinhas nada a ver, o tipo de foto que a pessoa posta, se ela está muito preocupada em aparecer, se ela está sempre muito sozinha nas fotos, tudo isso são características que eu olho. Se eu tiver preconceito dentro das postagens, vocês fiquem tranquilos e imediatamente eu elimino aquela pessoa. Ah, professor, mas eu boto, depois eu apago. Eu tenho uma má notícia, para quem não sabe, que é chamado rastro digital. Colocou uma vez, pessoal, 5 segundos, não se preocupa, alguém já printou a tela e já espalhou para tudo quanto é lado. Então não postem aquilo que vocês não gostariam que outros vissem, não postem alguma coisa que a mãe de vocês teria vergonha de saber que foram vocês que postaram. Este é o grande conselho que eu dou para qualquer um. Poste aquilo que a sua mãe teria orgulho de ler, que aí vocês não vão ter problema. Ah, mas para que serve a rede social então? Lamento, se vocês querem estar no mercado de trabalho, a rede social não serve para tu expor o pior de você mesmo. O pior de você mesmo você expõe entre 1 ou 2 pessoas, de preferência com ninguém gravando, porque senão, pessoal, vocês ficam queimados pro resto da vida e não conseguem mais se recolocar, porque você está lá na internet. Eu consigo descobrir qualquer um que esteja com processo judicial em algum momento. É facílimo. Isto é outra coisa que eu faço. Pô, Sérgio, o que você está querendo dizer, então? Que eu não posso entrar com processo contra a minha empresa, mas ela fez tal e tal coisa comigo? Olha, a dica que eu dou, pensa bem se vale a pena. Se eu vou contratar você, eu não vou querer contratar alguém que tem mania de botar ação trabalhista.
Ah, mas quando é que eu poderia botar uma ação trabalhista que não vai me causar problemas? Quando, por exemplo, a empresa quebra e não paga os meus direitos. Aí essa é uma ação trabalhista justificável. Quando eu vou botar uma ação trabalhista por assédio, por exemplo, que é muito justa, justíssima, eu diria, a outra empresa vai pensar duas vezes antes de te contratar, porque ele não sabe qual é o teu grau de sensibilidade ao que é assédio e o que não é assédio. Tem gente que qualquer coisa é assédio. E aí eu prefiro não te contratar para não ter problema. Pô, quer dizer então que tem ação que não vale a pena? Tem ação que não vale a pena. Ah, mas se eu botar uma determinada ação, o meu advogado diz que eu vou ganhar 1 milhão. Cuidado. Os advogados falam muita coisa, mas hoje em dia existe um negócio chamado sucumbência. Sucumbência é o honorário da outra parte, a que ganhou, que eu que perdi tenho que pagar. E na Justiça do Trabalho agora é assim. Se eu perco a ação, eu tenho que pagar o advogado da outra parte. Quer dizer, além de não ter ganhado nada, ainda vou ter que arranjar dinheiro para pagar e é 40 vezes o valor da ação que eu pedi. Então pensem bem, não é qualquer coisa que vale a pena entrar. O que tem acontecido demais em termos de justiça do trabalho? Por que eu posso dizer isso com extrema tranquilidade? Porque minha sobrinha e o esposo dela são os dois da Justiça do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. São empresas honestas, corretas, que prestavam serviço para o Estado do Rio Grande do Sul quebrou, não pagou esses contratos, apesar do serviço terem sido prestados, e essas empresas, gente que nem eu e vocês, quebraram. E aí elas tiveram que demitir os seus funcionários. Em todos os casos, os funcionários foram até por recomendação dos donos para a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho determina em quantas vezes eu vou poder pagar o teu parcelamento. Ele que determina e aí não fica problema futuro. Então, olha, senhor juiz, eu devo, não discuto, mas eu não recebi do Estado, os juízes já sabem disso, e aí o que eu posso fazer é isso aí, ou 40% de desconto em cima disso e pagar em 10 vezes. E as duas partes acabam aceitando e a coisa termina por aí. É o que tem tido de ação hoje em dia. Demais tipos de ação, difícil dar certo, tá? O que as empresas mais procuram, pessoal, é gente com atitude. As competências técnicas eu te ensino. Você não sabe inglês? Eu te ensino. Você não sabe mexer numa máquina? Eu te ensino. Você não sabe fazer um determinado programa? Eu te ensino. Nesse momento eles querem pronto, tá? Mas quando o mercado voltar ao normal, eles te ensinam. Em compensação, eles não têm como te ensinar caráter. Eles não têm como te ensinar a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso você tem que trazer de casa. Extremamente importante. Se eu sou gestor, existem duas formas de eu gerar recrutamento. Ou eu faço ele interno, ou eu faço ele externo. Uma empresa que trabalha muito bem com o recrutamento interno no Brasil e que não teve crise se chama Lojas Renner. As lojas Renner abrem processos seletivos internos para qualquer funcionário. Eles dizem quais são as características que esse cargo precisa e as pessoas se candidatam. E essas pessoas também concorrem com gente externa. Quer dizer, não há certeza de que passe. Mas é muito comum que os internos consigam os cargos no lugar dos externos. Outra empresa que trabalha muito bem com o recrutamento interno, que eu já falei para vocês sobre ela milhões de vezes, é a Randon. A Randon tem, ao longo da sua parte de fabricação, da planta fabril, computadores. Nesse computador existem as vagas, mesmo estando fechadas, elas estão lá. Quais são as características que a pessoa que deseja aquela vaga precisa ter? Curso tal, pós-graduação não sei o quê, fala tal idioma, conhecer tal. Está tudo lá escrito. Quer dizer que a higienizadora que tem ensino fundamental pode concorrer àquilo, se ela preencher aqueles quesitos todos, ela pode. Por que isso é... Bom, até mais. Tem lá o salário. Todo mundo sabe quanto paga aquele cargo. Não se esconde salário. E é extremamente comum aqui no Brasil a gente tornar o salário algo sigiloso, né? Algo que ninguém pode saber. Isso é uma idiotice. Por que eu não posso saber o salário do outro? Ah, porque eu vou invejar o cara? Luta, faz o que eu faço, que de repente você conquista e eu vou para outros lugares, tá? Bom, como tudo na vida, recrutamento interno e recrutamento externo tem coisas positivas e coisas negativas. Coisas negativas. Quando eu recruto muita gente de dentro e trago pouca gente de fora para a empresa, eu não trago conhecimentos externos. Vai ser pouca coisa que eu vou ter de fora.
E aí eu vou ter que gastar mais dinheiro para trazer esse conhecimento de fora, gerando pesquisa, gerando busca de outros parceiros que possam me trazer aqueles conhecimentos. E quando eu trago gente de outras empresas, aquele conhecimento vem junto com elas. Isso é um ponto negativo. Ponto positivo. Quando eu sei que eu posso crescer aqui dentro da empresa, eu não procuro outra empresa. Porque eu sei que se eu mostrar o meu potencial, eu tenho chance de crescer. Muito pouco comum disso acontecer em empresas familiares, tá? Elas têm mudado aqui no Rio Grande do Sul, algumas estão se profissionalizando, felizmente, e estão começando a proibir de ter familiares nos cargos da empresa. Mas não era tão comum assim até uns 5 anos atrás. E o recrutamento externo, que eu acabei de dizer, né, exatamente o oposto, eu trago conhecimento novo, e o contra é que eu desestimulo quem está dentro. Tá? E o processo de seleção, que eu já expliquei a vocês, é quando eu, depois de jogar a vaga no mercado, eu vou lá e seleciono e penso. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de ficha que eu usava no tempo que fazia seleção. E por que isso tem que estar tudo escrito? Porque eu não sou eterno. Porque um dia eu posso sair da empresa e aquilo lá vai ficar na pasta daquele funcionário. Vamos supor que eu não consiga participar de todo o processo seletivo. Se as pessoas tiverem as minhas anotações, elas vão saber como eu pensei e depois vão escolher o melhor candidato, porque eu, de repente, tive que viajar, fui para outro país, para a filial da empresa, e ali está tudo escrito direitinho. Descrição do cargo. Macete. De um modo geral, o RH só conversa com o chefe do setor para poder descrever o cargo. Isso é uma burrice do tamanho de um bonde. Sempre conversem com o chefe e conversem com quem faz aquela função. Vocês vão descobrir que o chefe acha que é uma coisa e os caras que descrevem o cargo, as caras que descrevem o cargo, vão dizer mais 10 coisas diferentes. Que o chefe nem sabia que eles faziam. Não é que eles quisessem omitir, é porque a gente faz muito mais coisas que foi contratado. Tanto é que, se vocês pararem de pensar, quando alguém pergunta para vocês o que é que vocês fazem, vocês não respondem de bate-pronto. Ah, sou torneiro mecânico. Vocês dão uma parada, uma pausa, respirada, e aí começa. Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. É assim com todo mundo, tá, pessoal? E aí embaixo, lá eu boto os demais quesitos, escolaridade, o que eu preciso, quais são as qualidades que eu preciso, se eu vou fazer prova, se eu não vou fazer prova. Para cargo de gestão, recomendo firmemente que se faça um caso. Bota lá um determinado caso que aconteceu na empresa e pergunta quais seriam as atitudes daquela pessoa se acontecesse aquilo. Façam ela escrever. Vocês vão, ao ver essa redação, vocês vão ver se essa pessoa tem raciocínio lógico, se ela vai dar uma solução que não bota a empresa numa fria. Porque também tem isso, tem gente que dá solução que bota a empresa, entrega direto para a justiça. E aí eu consigo eliminar pessoas só pela forma como elas não raciocinam. Tá? Então, o case é uma coisa que funciona bem. Ah, dá mais trabalho para corrigir? Dá. Mas, em compensação, dá muito mais certo. Tá? Como é que estão os processos seletivos hoje em dia, pessoal? Tudo por aplicativo que usa algoritmo. Os algoritmos têm sido usados nos últimos 2 anos e já se comprovou que eles geram problemas. Quando o algoritmo, existem algoritmos melhores já hoje em dia, tá? Quando os algoritmos começam a ver qual é o perfil que tem dentro da empresa, a tendência é que eles eliminem perfis que não são iguais àquilo que está como a média. Por exemplo, uma empresa que tem muito homem, o algoritmo vai entender que o perfil adequado é homem. E vai começar a eliminar mulheres, mesmo que ela tenha as habilidades que eu preciso. O que os algoritmos mais atuais, que já tiveram melhorias, estão fazendo? Não tem mais espaço para colocar meu gênero, ou seja, ninguém sabe se eu sou homem ou sou mulher. Ninguém vê a minha cara até as entrevistas finais. E eu vou passando... Bom, também não sabe a minha cor, obviamente. Não sabem nada a meu respeito. O que esses algoritmos estão fazendo é saber se eu tenho as habilidades e atitudes que a empresa deseja. Quando finalmente chega a hora de eu botar a cara, a gente espera que a pessoa que está do outro lado da telinha, que hoje é tudo à distância, tenha o bom senso de não trazer os seus preconceitos em relação a mim. Por exemplo, eu sou careca e narigudo.
Se a pessoa acha que um careca narigudo não vai ter chance, eu estou roubado. Eu uso piercing, não uso, mas se eu usasse piercing no nariz, se a pessoa do lado de lá entende que aquilo lá não serve, estou roubado. Então, eu tenho que ter alguns cuidados em relação à forma como eu vou avaliar. Eu não posso trazer os meus preconceitos pessoais em detrimento daquilo que a empresa deseja. Se vocês forem ver empresas de análise e desenvolvimento de sistemas e empresas da área de publicidade, as pessoas têm argolão na orelha, o cabelo multicor. O cara não está nem aí se você tem 50 metros ou 50 centímetros. Ele quer saber o que você sabe fazer. E outras empresas que são mais familiares, mais antigas, mais arcaicas, empresas de 80, 90 anos, gente, até de paletó e gravata vocês têm que aparecer na entrevista. É um saco. Eu já tive uma pergunta uma vez de uma aluna que tem cabelo multicolorido. Eu acho até que ela já se formou. E como é que seria, como é que eu acharia dela sendo avaliada? E aí eu expliquei para ela, disse, olha, se você for para uma área em que as pessoas têm uma cabeça moderna, que elas estão muito mais preocupadas com a tua criatividade, com a tua capacidade de inovação, não estão nem aí para a cor do teu cabelo. Ao contrário, vão achar você interessante. Mas se você for buscar emprego numa empresa tradicional, a chance que você tem de, com esse cabelo, conseguir uma vaga é nenhuma. No meu tempo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, ter tatuagem era suicídio. Ninguém queria. Só hippie usa tatuagem, imagina. Hoje até senhoras de 50, 60 anos usam tatuagem, mas naquela época era outra época, tá? Dicas se vocês forem entrevistar. Crie um bom clima. Cumprimente as pessoas. Olho no olho. Isso serve para vocês também se forem entrevistados. Entre e olhe o tempo todo no olho do entrevistador. As pessoas que não conseguem olhar para a cara do entrevistador são pessoas que têm algo a esconder. E, de um modo geral, os entrevistadores estão treinados e já sabem que você não é um bom candidato se você não é capaz de me olhar no olho. Se a pessoa estender a mão, que é o ideal, estenda e cumprimente. Sente e cumprimente a todos na sala, inclusive seus concorrentes. Outra dica. Se vocês forem os candidatos à entrevista de emprego e estiverem numa sala de espera, batam papo com seus concorrentes. Vocês vão, com isso, mostrar à secretária que está lá olhando vocês que você é uma pessoa que tem bom relacionamento. E para os candidatos que estão muito nervosos, vocês vão deixar eles mais nervosos ainda. Por quê? Porque você vai estar mostrando uma calma que eles não estão tendo. E quando chega lá dentro, eles se detonam de vez. O que esse cara sabe que eu não sei que está tão calmo assim? Aí passa 50 milhões de coisas, a pessoa começa com uma teoria da conspiração e você já ganhar a entrevista na hora. Sejam muito simpáticos com a senhora que entra lá para varrer enquanto vocês estão. A senhora quer que eu levante? Estou atrapalhando. Puxa, trabalho duro, só uma limpando, todo mundo sujando. Sejam simpáticos, porque todo mundo está te espionando quando vocês estão lá fora. E lá dentro, cuidado com pernas, cuidado com mexer os braços. Olhem como é que as pessoas que trabalham em jornal da televisão fazem com as mãos. De um modo geral, eles pegam o cotovelo, grudam no corpo e no máximo que mexe a mão. Não pode ser italiano, porque o entrevistador acha que se você faz isso, espalha muito, você está ocupando o espaço dos outros. E é por isso que na televisão, comecem a olhar agora os âncoras de TV, vocês vão ver que eles são todos muito comedidos com as mãos. Não espalham, tá? Se fizerem alguma questão, uma pergunta discriminatória, como fizeram com uma aluna minha do ProEja agora, essa é uma empresa que não te merece. Tá? Comigo já fizeram. Tentaram muito saber se eu era gay ou não, porque na época eu não tinha namorado e eu não tinha tempo para ter namorado. Eu realmente trabalhava 18 horas por dia, não dava tempo para nada. Mas as perguntas foram todas nesse sentido e eu acabei conversando com outros candidatos e descobri que as perguntas eram só para mim, justamente porque eu não tinha namorado. E naquela empresa, era uma empresa tradicional, ser gay não era um bom augúrio em termos de futuro profissional. A minha aluna, ela foi fazer uma entrevista para camareira e como ela é gordinha, só para ela perguntaram se ela ia aguentar subir e descer a escada. E aí não chamaram ela para os processos seguintes e ela está hiper para baixo porque ela entendeu que o tamanho dela
aos olhos daquela pessoa que entrevistou, a faz menos competente, quando o tamanho não quer dizer nada, né? Dica: se vocês forem entrevistar alguém, após a entrevista, não deixem de anotar. Façam todas as observações no papel para depois não esquecer. Porque se vocês tiverem muitos candidatos, são aquelas anotações ali que eu chamo de diário de campo que vão fazer a diferença. Vocês vão olhar se a pessoa foi educada contigo, se a pessoa olhou no teu olho, se ela falou demais na hora de responder as perguntas, se ela foi evasiva, se ela olhou muito para o teto na hora de responder. Pessoas que viram os olhos estão mentindo ou estão escondendo alguma coisa ou, de um modo geral, nem sabem do que você está falando. Elas estão olhando para cima para ter tempo para pensar. Aquelas que respondem de bate-pronto são as melhores. Aliás, dica para quem for fazer entrevista de emprego: pensem nas perguntas antes, porque vocês têm que pensar nas respostas antes. Quanto mais bate-pronto vocês fizerem, melhor para vocês. E não falem mais do que estão perguntando. Se perguntaram sobre A, fala sobre A. Não fala sobre A mais B mais C mais D. Fala sobre A. Se vocês falarem demais, a pessoa do lado de lá vai ficar de saco cheio, porque ela faz isso o dia inteiro, tá? Algumas dicas importantes para quem vai fazer seleção e recrutamento: se o perfil do cargo não estiver bem descrito, nem começa. Procura trazer pessoas que fazem aquela atividade para fazer parte do processo seletivo, porque elas vão fazer perguntas que você provavelmente não saberia fazer. O gestor do setor tem que ter um peso maior do que o pessoal da psicologia, porque ele conhece mais as funções do que o cara que é psicólogo ou a cara que é psicóloga. Se você não achar alguém, prefira ficar com a vaga em branco do que trazer qualquer um só para tapar buraco, porque muito provavelmente você vai se chatear. E, se for preciso, começa tudo de novo até achar o que vocês precisam. Na próxima aula, nós vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento, que é, se eu não me engano, o nosso conteúdo final. Deixa eu só ver. É isso aí. Nosso conteúdo final é treinamento e desenvolvimento. E aí, eu vou enviar artigos. Eu acho que eu já enviei artigos sobre qualidade. Eu já enviei artigos sobre qualidade de vida no trabalho, não enviei? Acho que sim. Mas eu envio de novo. Eu acho que sim, professor. Mas eu envio de novo, não custa nada. Eu tenho os artigos todos aqui, e aí fica todo mundo com eles em dia. Deixa eu fechar essa apresentação aqui, e a gente consegue se enxergar melhor. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos só para nos relembrar. Nós temos 4 trabalhos no total, aqueles artigos sobre liderança, o que te motiva a estudar, o âncoras de carreira, que agora com a planilha do Júnior ficou facílimo de fazer, e os artigos sobre qualidade de vida no trabalho, ou participar da discussão no dia 3. Se optarem por mandar resenhas, são 2 resenhas sobre qualidade de vida no trabalho. Já tem lá no Moodle, mas eu vou reenviar hoje quando for mandar o filmezinho. E aí nós teremos, então, o encontro do dia 26, onde nós vamos falar de treinamento e desenvolvimento. Vai ser uma aula um pouco mais curta. E no dia 3, efetivamente, é a nossa última aula, 3 de dezembro, que vai ser a discussão sobre os artigos do QBT, para quem aparecer, e para quem não aparecer, foi porque mandou meu Deus, as resenhas. E aí, quando chegar no dia 10, eu vou saber se mandaram ou não mandaram, ou se fizeram ou não fizeram, e eu vou fazer uma prova de recuperação para quem quiser, e aí vai ser uma prova de recuperação bem grande, que eu não recomendo, e aí, se a pessoa preferir substituir a prova de recuperação por todas as atividades, fique à vontade. Mas a prova de recuperação certamente terá umas 25 questões, e não são fáceis de responder, principalmente para quem não assistiu nada. Tá? Sérgio, posso tirar uma dúvida contigo? 2, 3? Vai, Ju. Atividade ali de âncora de carreira, como Sim. é que vai funcionar? Ela é pessoal, ela é individual, não tem uma certa ou uma errada não, sabe, Raul? Aquilo é para vocês pensarem na carreira de vocês, tá? Ah, tá. É só mais para pensar na carreira mesmo. O objetivo aqui é ajudá-los a pensar na carreira. Assim, eu parto do princípio que nenhum de vocês será gestor no setor de gestão de pessoas. Vocês vão ser gestor de outras áreas. Então, eu tenho que dar trabalhos que vão ajudar vocês no futuro, tá? Aliás, esse âncoras de carreira, quem puder, guarde para si, para quando for gestor, aplicar no seu setor. É bem legal. A pessoa tem que pensar um pouco na vida. Sabe? É o que falta cada vez mais. Tá?
E se alguém tiver dúvida sobre algum trabalho, que não sabe se mandou ou se não mandou, por favor, não hesite, manda e-mail, eu verifico na planilha e respondo de imediato. Tá bom? Ok. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa?